Amém. Abra sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Os versículos de 1 a 18. 1 Reis 19, de 1 até o 18. É quase esse capítulo todo, mas é importante a gente ler esse texto, mesmo sendo grande, para que a gente possa entender a história que está se passando aqui. Tá? Ele não vai ser projetado ali, mas acompanhe na sua versão, tá bom? 1 Reis 19, de 1 até o versículo 18. Amém ou misericórdia? Amém? Amém, então. Eu vou ler na versão Almeida século 21. Diz assim o texto. Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias que os deuses me castiguem se até amanhã a estas horas eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si mesmo a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou-se a deitar. E o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas me abandonaram, os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar a minha vida. E Deus lhe disse: vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma mansa e suave voz. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saiu. E saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. Então o Senhor lhe disse: vai, volta por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás Hazael rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Hazael, Jeú o matará. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas deixe 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém? Esse texto aqui é um evento que marca uma parte bem central na história de um homem importantíssimo na narrativa bíblica, né? O profeta Elias. E a Bíblia, ela está repleta de exemplos de pessoas que andaram com Deus. Está repleta desses exemplos, de histórias de homens e mulheres que caminharam nos passos de Deus. É aquilo que nós temos falado nesses últimos domingos, né? Andar com Deus. E a Bíblia está repleta de exemplos. Esses homens e essas mulheres eram pessoas zelosas
por seguir os caminhos de Deus. Assim como Elias mesmo diz para Deus, né? Eu sou zeloso com o Senhor. Sou um homem muito zeloso. E essas pessoas que caminham com Deus, e a Bíblia conta a história delas, são pessoas que são muito zelosas, pessoas piedosas, né? Pessoas que andam nos caminhos retos, vivem sempre em retidão. E Elias foi uma dessas pessoas. Elias foi uma dessas pessoas que andaram com o Senhor. Elias, até em toda a sua trajetória, é marcado como um dos profetas mais importantes, né? Até nesse trecho aqui a gente percebe certa similaridade com a história de Moisés, né? Porque Moisés também, nesse mesmo monte, foi chamado por Deus a subir nesse monte. E ali teve uma experiência com Deus. E da mesma forma, Elias foi chamado por Deus ali para ir naquele monte. E subiu ao monte para ter uma experiência com Deus nesse momento. São ambos homens que foram muito importantes na história bíblica, muito importantes na história do cristianismo e do judaísmo, e também homens que andaram com certeza com Deus durante suas vidas, né? Mas a pergunta agora é, quem foi Elias? O que ele fez, né? Onde surge Elias? Vamos dar uma olhada então na vida desse profeta, né? Elias é um profeta, ele foi um profeta lá de Gileade, como está dizendo no início de 1 Reis, capítulo 17, onde é a primeira aparição do profeta Elias. Só diz isso, ele é um profeta da região de Gileade, ele profetiza para o Israel do norte, né? Aqui nesse momento o reino já está dividido e ele então profetiza para Israel do norte, sendo Israel como o reino do norte e Judá sendo como o reino do sul. E ele fala ali para o reino do norte que era um reino onde tinham muitos reis completamente distintos e diferentes da linhagem de Davi, né? Essa era uma grande diferença do reino do norte. O reino do norte não seguiu a dinastia de Davi em seus reis. O reino do sul seguiu, mas o reino do norte não. Eles começaram a ter reis de outras famílias, reis até mesmo que se prostituíram com outros deuses. A exemplo do rei aqui da história de Elias, né? Elias, ele profetizou no tempo do rei Acabe. Lembra do rei Acabe? Rei Acabe casou-se com Jezabel, né? Ela também marcou muito a vida de Elias, como nós vemos aqui nesse capítulo, no capítulo 19. E Jezabel era uma princesa de uma outra nação, né? A princesa de Tiro. E ela adorava, era uma devota adoradora de um deus chamado Baal Melcarte, né? Ela era devota a esse deus, e isso marcou muito o ministério de Elias, porque como a rainha, né, esposa do rei Acabe, ela era idólatra. Então Acabe acaba também caminhando por esses caminhos e todo o reino acaba indo em direção do que os reis estavam fazendo, né? Elias precisava combater isso. E é justamente nesse momento que Elias ele aparece. Elias aparece em 1 Reis, capítulo 17, sem dar muita notícia de como foi o seu caminhar pela história, né? Elias simplesmente chega para falar uma profecia, para passar para o rei Acabe a visão de Deus. E a visão que Deus tinha dado para Elias era de que ia acontecer uma seca sobre a terra, né? Ele chega para o rei Acabe e fala assim, ó, haverá uma grande seca. É isso que está lá no capítulo 17. Depois disso, ele foge para uma região chamada da região do Ribeiro de Querite. Ali existia um ribeiro de águas puras, né? Águas que poderiam ser bebidas, que ele poderia também se banhar. E é interessante porque ele vai para essa região do Ribeiro de Querite e ali Deus o mantém por corvos. Isso que é interessante. Ele não tinha o que comer, ele só tinha água ali do ribeiro para beber, mas Deus, pelo seu poder, mandava pela manhã e pela tarde pão e carne para Elias comer, através de corvos. Corvos iam lá e levavam para ele esse alimento, né? Ele já era mantido pelo milagre de Deus. E aí depois disso, ele fica por ali, se eu não me engano, algum tempo ali, perto de alguns anos, ele fica ali. E depois ele vai para Sarepta, né? Em Sidom, uma região próxima ali, perto de Tiro também. E indo para Sarepta, ele encontra uma viúva.
Uma viúva que não tinha o que comer. E ali ele é sustentado por aquela viúva através de um milagre divino, né? Uma mulher que tinha um filho, eles não tinham o que comer, eles só tinham apenas um pouco se eu não me engano, um pouco de farinha e tinha um pouco de azeite para fazer um bolo. E aí ela diz, nós vamos fazer esse bolo, vamos comer, depois morreremos. E aí Elias vai lá e fala, não temas, espera aí, pega isso aí, faz um bolo, mas faz um bolo para mim primeiro. E ela vai lá e faz, ele come, e aí tinha farinha para fazer mais vários bolos ainda, né? E eles são sustentados por esse milagre divino. Mais uma vez, Elias sendo sustentado pelo milagre de Deus, né? E aí, depois se passam 3 anos, e a seca que ele havia anunciado para o rei Acabe estava assolando a terra, né? O povo de Israel estava sofrendo com uma seca terrível. Sabe que são 3 anos sem chuva? É muito tempo sem chover. O povo estava sofrendo. Estava tudo muito seco, não tinha mais muita plantação, a terra se secando completamente e o povo sofrendo com a seca. E aí Deus vai lá e ordena para Elias: Elias, volta para Israel. Volta lá e confronta o rei Acabe. E ele vai lá. E chegando em Israel, ele começa a pregar. Ele começa a falar com o povo. Ele começa a chamar a atenção do povo. E ele reúne ali em Israel 450 profetas de Baal que serviam a Jezabel. Ele junta esses 450 e outros 400 profetas de Azerá e também o povo, uma grande parte do povo de Israel. E ali no monte, ele está com toda essa gente. Ele tem 850 profetas de outros deuses. Ele tem um grande número de pessoas que pertenciam ao povo de Israel. E ele está lá, pregando para o povo. E aí eles resolvem fazer uma prova sacrificial, para saber qual Deus era o Deus verdadeiro. Então vão lá os profetas de Baal e o profeta, porque é interessante que Elias era o último profeta. Não, ele não tinha um grupo de profetas com ele. Ele não tinha alguns ali que tinham restado, que seguiam a Deus. Ele era o último dos profetas. O último. Então ele estava sozinho contra 850 profetas. 450 de Baal e outros 400 de Azerá. E aí ele vai lá e decide tirar essa prova. Ele decide lançar esse desafio. Vamos fazer 2 altares aqui no monte. Um altar para o Deus Baal e outro altar para o Deus Yahvé, para o Deus verdadeiro. O altar que pegar fogo, milagrosamente, não um fogo com fósforo, não acendido por pessoas, você tinha que clamar e tinha que cair fogo. Será esse o altar do Deus verdadeiro. E aí ele vai lá e dá a chance para eles fazerem primeiro, né? E ele até zomba deles, porque eles estão lá, eles fazem um altar, e aí ele diz que eles ficam pulando e gritando em volta do altar, né? E aí ele zomba deles, falando assim, talvez o seu Deus está ocupado fazendo alguma coisa, porque ele não está ouvindo, grita mais alto, né? Talvez ele está do outro lado do mundo, fazendo alguma coisa, ocupado com algo, né? E acontece que o altar de Baal não pegou fogo. E aí chega a vez de Elias. Elias sozinho, coloca o seu altar ali. E ele ainda pede, Elias nesse momento foi um pouco debochado. Elias foi lá e pediu assim, coloca 3 cântaros de água. Encharca esse negócio aí. Era para pegar fogo. Quem aqui já tentou fazer churrasco com carvão molhado? Eu nunca tentei, porque eu sei que é tolice. Não acende. Não acende. Ou então com madeira fresca. Quem já tentou botar fogo em madeira que acabou de ser cortada? Não pega fogo. Ela está umedecida da seiva, né? Então, ali ele pega e vai lá e manda colocar. Manda colocar água. E aí ele clama a Deus. É interessante que ele não dança, ele não pula, ele não esperneia, ele não grita, ele não passa um terno derrubando todo mundo. Ele não faz isso. Ele pega e clama. E cai um fogo do céu, que consome todo aquele altar, que seca toda aquela água. O altar, mesmo encharcado, pegou fogo, por causa do milagre de Deus. Esse aqui é um homem que caminhou com Deus. E aí todo o povo então se prostra diante do Senhor.
O povo assume, esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus vivo. E Elias então ordena que os profetas de Baal sejam capturados. E aí ele vai lá e mata todos esses profetas à espada, né? Diz que eles começaram a correr para baixo, ele pegou todo mundo. Isso que Elias fez. E aí em seguida, Elias sobe, ele está numa... Vocês percebem que ele está aqui numa caminhada, ele está numa subida. Ele vai fazendo uma coisa atrás da outra aqui, ó. Elias está mega produtivo nesse dia. Então ele chega, sobe até o Carmelo, o Monte Carmelo, e lá ele ora, pedindo a Deus que chova. Porque a seca estava prejudicando a terra. Então ele vai lá e pede a Deus que chova. Ele clama. E aí ele pede para o servo dele, e verificar 7 vezes, para ver se tinha sinal de chuva vindo dos montes. Então ele vai, volta. Aí ele fala, volta de novo. Isso aconteceu 7 vezes. Na 7ª vez, ele falou, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem só, do tamanho da mão de um homem. E Elias creu que aquele era o sinal de Deus, de que a chuva viria para aquela terra. Então, Elias, ele diz para avisarem Acabe, o rei, que ele deveria voltar para Jezreel o quanto antes possível. Voltar para o seu posto. Porque a chuva viria. E seria impossível da carruagem que ele estava, dela se movimentar. Porque seria uma baita enxurrada. E ele fala, corre avisar o rei, porque ele tem que correr, porque a chuva está vindo. E aí diz que Elias, então, ele cinge os lombos. O que ele faz? O que é cingir o lombo? Ele usava meio que uma roupa longa, era pegar, como se pegasse a saia e levantasse aqui, até o joelho, prendesse aqui, e saiu correndo. Foi isso que Elias fez. E aqui, não para por aqui, ele não simplesmente saiu correndo. Até nisso houve o milagre de Deus, porque ele saiu correndo mais rápido do que a carruagem, mais rápido do que os cavalos do rei. Ele saiu andando na frente desses cavalos. Elias estava aqui numa série de eventos positivos, numa série de bênçãos, numa série de momentos em que ele estava sendo tremendamente usado por Deus para trazer a redenção para o povo de Israel. Era isso que Elias estava fazendo. Ele estava se sentindo muito bem. Ele estava se sentindo o cara, o profeta. Ele era o único profeta. E ele estava fazendo todas essas coisas. Deus estava sustentando ele. Deus mandou corvos para ele. Ele foi falar com o povo lá. O povo ouviu ele. O altar deles não pegou fogo. O dele pegou fogo. Ele matou todo mundo. Foi isso que Elias fez. Elias estava se sentindo muito bem. Assim como a gente aqui contando a história, ouvindo essa história, a gente já fica empolgado com Elias, né? Fica, vai Elias! Né? Como se estivesse torcendo para um time de futebol. Mas aí chega a maré. Aí as coisas começam a ficar complicadas, né? Aí a história muda um pouco de rumo. Justamente nessa parte, quando Elias estava empolgado, assim como a gente está empolgado, as coisas caem. Porque aí chega o capítulo 19 que nós vemos aqui. Elias recebe a notícia de que Jezabel ficou furiosíssima com a situação. Ela ficou muito brava. Muito brava. Se ela tivesse uma havaiana, ela jogaria a havaiana em Elias. Mas ela não tinha. Mas ela manda matar Elias. Ela fala, se Elias chegar aqui, eu vou matar Elias. Eu vou mandar que Elias seja morto da mesma forma como ele matou os meus profetas. E aí Elias fica com medo. Elias teme pela própria vida. Quando ele ouve isso, ele foge para salvar a vida dele, né? Da mesma forma como na vida de Elias, um homem zeloso com o Senhor, Elias um homem que andava com Deus, da mesma forma como que com ele existem bênçãos, existem momentos muito bons, situações muito positivas na vida, né? Na nossa vida também, não tem? Existem momentos da nossa vida em que a gente está muito bem, né? Que tudo está dando certo. Tudo como a gente espera acontece, sabe? Um dia após outro, você fica até meio desconfiado, falando, opa, as coisas estão muito bem.
Eu acho que alguma coisa ruim vai acontecer em breve. Às vezes não acontece com a gente. Quando as coisas dão muito certo, vários dias seguidos, e outras coisas acontecendo, e aí, de repente, chega uma carta na sua casa, de um dinheiro que você nem sabia que existia. Um dinheirão, que é seu. Você vai lá e pega lá. E aí tudo começa a acontecer de bom. Os parentes vêm na sua casa. Para alguns isso pode não ser bom, mas para a maioria acho que é. Os parentes vêm na sua casa, né? As coisas estão dando certo. Você conseguiu uma promoção no trabalho. Ou você conseguiu um emprego novo. Está ganhando mais, né? As coisas estão funcionando. Você está conseguindo tocar aqueles projetos da sua vida. Aquela reforma que você queria fazer na sua casa, sabe? Você está conseguindo fazer. Mas aí, de repente, as coisas às vezes desabam, né? Assim como com Elias. Às vezes vem a frustração. E imagina a frustração de Elias naquele momento, então. As coisas estavam dando certo. Elias estava sendo tremendamente abençoado. Elias estava experimentando a bênção de caminhar nos passos de Deus. Assim como nós muitas vezes experimentamos. Mas aí, Elias bateu na parede. Elias se frustrou. Não porque Elias errou. Não é porque ele fez uma coisa errada. Elias se frustrou porque as coisas não saíram da forma como ele esperava. E é interessante que a frustração dele é tão grande que chega a ser uma espécie de depressão. Elias entra numa depressão. Ele deseja a morte. Ele diz que não sou melhor que meus pais, não sou melhor que meus antepassados. Eu mereço a morte, tira a minha vida então. E ele vai lá e se deita embaixo de um arbusto no meio do deserto. Ele se deita ali e pretendia ficar por ali. Se não fosse um anjo do Senhor que acordasse ele, ele não teria levantado. O anjo chama, ele vai lá e se deita novamente. Come e se deita. Depois o anjo chama novamente. E aí sim ele ouve o anjo e vai em direção dos caminhos que Deus estava dando naquele momento. Mas às vezes na nossa vida acontece exatamente a mesma coisa. Às vezes, quando nós andamos com Deus e as coisas começam a dar certo, nós nos frustramos tremendamente quando alguma coisa dá errado. Nós nos frustramos quando a nossa expectativa não é atendida. Mas a gente precisa entender que andar com Deus envolve certas coisas. Eu queria falar nessa noite, com base nesse texto do capítulo 19, duas coisas que estão envolvidas no nosso caminhar com Deus. Andar com Deus envolve duas coisas. Primeiro, andar com Deus envolve expectativa. Isso é uma coisa que nós aprendemos na história de Elias. Aprendemos que andar com Deus envolve expectativa. Nós conseguimos perceber que aqui nessa história, Elias experimentou uma grande frustração. Uma grande frustração. Chegou até a entrar numa depressão por causa da expectativa que ele tinha. Toda a frustração de Elias se deve ao fato da sua expectativa não atendida. Elias tinha a expectativa de que tudo ia dar certo. Elias tinha a expectativa de que naquele momento, como ele estava numa toada de coisas muito boas, ele estava numa escada, estava subindo. Milagres divinos acontecendo para que ele fosse mantido vivo, para que ele fosse sustentado. O milagre do altar pegando fogo, a morte dos profetas de Baal, a chuva caindo do céu, tudo isso Elias via como coisas muito boas que caminhavam para o quê? Para a remissão de Israel. Ele achava que Israel iria se voltar para Deus, ele achava que Jezabel iria cair, ele achava que Acabe deixaria o trono, seria derrubado do trono. Essa era a expectativa de Elias. Elias esperava que naquele momento ele seria usado para fazer com que o povo voltasse à adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Mas essa era a expectativa de Elias, não era a expectativa de Deus. Essa é a expectativa de um homem e não o plano do Deus vivo.
Esse era o problema nesse momento. Elias não estava entendendo qual era o plano de Deus. E, na realidade, é justo, Deus ainda não tinha falado qual era o seu plano. Deus não tinha dito a Elias qual era o planejamento. Ele não tinha contado. E Elias achou que seria desse jeito. Então ele se frustra. Ele se frustra a tal ponto, porque ele pensa que o povo não teria mais nenhuma chance de redenção. Ele achava que era o único. Ele disse, só restou eu, apenas eu, não há mais nenhum. Se eu morrer, quem vai tocar o barco? É isso que Elias pensou. E a frustração de Elias acabou numa depressão. E na nossa vida, as frustrações também podem acarretar numa série de outros problemas, físicos e psicológicos. Nós podemos destruir o nosso corpo por causa das frustrações, por causa de uma expectativa que nós criamos com relação aos eventos da nossa vida. Às vezes a gente pensa que assim, as coisas estavam dando certo, eu não fiz nada para merecer isso, por que deu errado? E a gente se frustra. Podemos prejudicar a nossa saúde física e mental e podemos prejudicar principalmente o nosso andar com Deus. Muitas vezes nesse momento, a nossa tendência é parar de andar nos caminhos de Deus, não é? Quando a gente vê que a nossa expectativa foi frustrada, então nós simplesmente falamos assim, não vale a pena então andar nesse caminho. Mas isso é porque nós não estamos entendendo a expectativa. Nós estamos dando atenção à nossa expectativa e não à expectativa de Deus. E não ao plano de Deus. E a expectativa de Deus, ela se cumpre em todos os momentos. A expectativa de Deus nunca é frustrada. O que nós devemos fazer, então, é reajustar as nossas expectativas, as de Deus. Para que a gente não se frustre, então, quando estamos no nosso caminhar com Deus, existem algumas coisinhas que nós precisamos fazer. Para que a gente não experimente essa queda tão brusca, né? Primeiro, não pense demais nos detalhes das coisas que vão acontecer. Não pense demais nos mínimos detalhes dos eventos que você espera que vão acontecer, né? Às vezes você está vivendo sua vida, coisas boas estão acontecendo, novas portas estão se abrindo, grandes oportunidades estão sendo oferecidas para você, para sua família. E aí você começa a imaginar o amanhã. Você começa a se preocupar demais com o dia de amanhã. Você começa a se preocupar demais em não perder essa oportunidade, em não permitir que essa porta se feche. E aí você pensa muito nos detalhes disso. Você tem, vamos supor, uma entrevista de emprego. Foi te oferecido a oportunidade de fazer uma entrevista de emprego. Amanhã, segunda-feira. Vai fazer uma entrevista amanhã. Para um emprego muito melhor do que o que você tem hoje. Uma grande bênção de Deus. E a sua vida já tem vindo de bons momentos. Você tem experimentado bênçãos, né? Na sua casa as coisas estão bem, né? Suas finanças estão no positivo. Seu carro não quebra já faz 3 semanas. Uma bênção para alguns, né? E aí você está experimentando ali uma sequência de coisas muito boas. E aí você começa a se preocupar com a entrevista amanhã. Porque você quer que ela dê certo. E aí você se preocupa demais com os detalhes. Você pensa como você vai entrar pela porta. Você pensa se você vai estar com o relógio X ou o relógio Y. Se você vai cumprimentar a pessoa com a mão direita. Ou se você vai experimentar que a pessoa peça para você entrar, então te cumprimente primeiro. Se você vai virar a sua perna para o lado da porta ou não, né? Aí você começa a se preocupar com uma série de coisas na sua cabeça. Isso é ruim. Pensar nesses mínimos detalhes demais é ruim. Porque aí nós alimentamos uma expectativa que não é a de Deus. Nós podemos alimentar uma expectativa que é somente a nossa. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Pensar nos detalhes demais acaba cooperando para uma segunda coisa que nós não devemos fazer. Que nós não podemos produzir na nossa mente uma imagem de tudo aquilo que vai acontecer. Ficar sonhando com aquilo demais.
Quando nós pensamos demais nos mínimos detalhes, a gente acaba criando na nossa cabeça uma imagem do que vai acontecer. Você acaba sonhando com aquilo. Você acaba não conseguindo fazer outra coisa sem pensar naquilo que vai acontecer. Isso é prejudicial. Porque isso faz com que a gente crie uma expectativa muito grande. Faz com que a gente fique ansioso. E isso nos prejudica. Nós vamos ficar com uma expectativa muito grande, muito perfeitinha de como nós queremos que seja. Mas a gente não sabe o plano de Deus. Assim como Elias naquele momento, provavelmente Elias tinha na sua mente exatamente aquilo que deveria acontecer em seguida. Ele tinha toda a sua versão da história escrita. Mas aquela não era a versão de Deus. Aquele não era o plano de Deus para Israel. Para que a gente não se frustre, para que a gente caminhe com Deus sem experimentar essa queda, essa frustração que às vezes pode nos tirar do caminho de Deus, nós precisamos entender que não podemos criar essa expectativa tão detalhada, tão grande quanto as coisas que vão acontecer. Também nós não podemos ter medo do que vai acontecer, porque aí é ir para um outro extremo. A gente não pode pensar demais no amanhã, mas também a gente não pode pensar que o amanhã nunca vai chegar. A gente não pode desejar que o amanhã nunca chegue, por medo do que pode acontecer, né? Se a gente fizer isso, a gente vai ficar parado sempre no mesmo lugar. Nós precisamos encontrar um equilíbrio, um ponto de equilíbrio entre ter expectativa e também não ter expectativa demais, né? Nós precisamos não ter medo do que vai acontecer, não ter medo de enfrentar as coisas que estão por vir, mas também nós não podemos ficar ansiosos por aquilo que vai acontecer. Nós não podemos ficar pensando demais nos mínimos detalhes de tudo aquilo que vai acontecer no dia de amanhã. Porque se nós fizermos isso, nós vamos criar muitas expectativas. Expectativas que são nossas, que não são as expectativas de Deus. Em último lugar, seja otimista, mas sem criar expectativa. Às vezes a gente pode pensar que isso não é possível. Porque como é que eu posso ser positivo quanto ao dia de amanhã, se eu não estou pensando no dia de amanhã? Se eu não estou criando grandes expectativas? Mas isso é possível sim. Nós podemos ser otimistas quanto ao que vai acontecer amanhã. Nós podemos ser otimistas quanto àquilo que vai acontecer no mês que vem. Quanto às oportunidades que vão se abrir. Sem criar expectativas maiores do que as de Deus. Expectativas diferentes das que Deus tem para nós. Seja otimista, mas sem criar muitas expectativas quanto a isso, né? Se nós queremos caminhar com Deus, nós precisamos entender a expectativa. Nós precisamos nos reajustar às expectativas de Deus, ao plano de Deus. E em segundo lugar, lá em cima, principalmente, nós precisamos entender o plano de Deus. Andar com Deus envolve entendimento. Envolve em entendermos aquilo que Deus tem para nós. Isso aqui acontece na história de Elias, quando Deus vai lá em 1 Reis 19, os versículos de 15 até o versículo 18, e explica para ele tudo o que Elias deveria fazer. Ali, Deus revela a Elias qual era o seu plano de fato. Deus ainda não tinha contado para Elias o seu planejamento. E não é como se Deus, nesse momento, tivesse olhado para a história e pensado assim, deu errado, né? Vamos bolar uma coisa aqui. Então, não, faz isso, isso, isso. Não. Deus já tinha planejado tudo isso. Deus já tinha em mente tudo aquilo que Elias deveria fazer. E ele vai lá e revela o seu plano. Ele fala, unge esse aqui, rei de tal lugar. E quando Elias, o profeta de Deus, ia lá e ungia, não é que naquele momento ele se tornava rei. Assim como quando Samuel ungiu Davi rei. Quando Samuel unge Davi rei, demora ainda anos para Davi de fato assumir o reinado. Mas essa unção que eles recebiam para serem reis ou para outras funções, era como se fosse um selo. Você está sendo ungido pelo profeta de Deus. Você vai ser um rei.
Então ele foi lá e ungiu Hazael, rei sobre a Síria, ungiu também Jeú, rei sobre Israel. E aí Deus falou assim, ó, e pega Elias. Pega Elias não, pega Eliseu. Treine esse cara. Ele vai ser profeta depois de você. Você precisa treinar esse cara. Esse era o plano de Deus. O plano de Deus não era que Elias fizesse tudo sozinho. O plano de Deus era que Elias capacitasse outras pessoas para ajudá-lo. O que nós podemos tirar disso? Nós podemos tirar que nós precisamos entender, ou seja, precisamos adquirir entendimento do plano de Deus. Nós precisamos buscar entender o que Deus quer com tudo isso. O que Deus quer com as coisas que estão acontecendo. Se algo deu errado, porque na vida as coisas vão dar errado às vezes. Às vezes a gente vem de uma onda de coisas muito boas e de repente algo dá errado. E aí outras coisas começam a dar muito errado. Nós precisamos olhar para isso e tentar entender o que Deus quer com tudo isso. Qual é o plano de Deus diante dessas situações que estão acontecendo comigo? O que Deus quer com tudo isso? Nós precisamos evitar, na realidade, conseguirmos evitar as expectativas grandes e surreais demais e evitar as frustrações, nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Precisamos entender de que Deus tem um plano. Deus não vai bolar um plano de repente. Deus já tem um plano. O Salmo 139, Davi nos ensina de que todos os nossos dias estão escritos. Ou seja, Deus está no controle de tudo o que acontece sobre a nossa vida. Deus está sabendo de tudo isso. E Deus tem um propósito para tudo isso. Para que a gente possa aplicar esse entendimento, para que a gente possa entender de fato o plano de Deus, é necessário, primeiro, nós entendermos que não é errado a gente fazer planos. Às vezes, quando a gente pensa que temos que nos submeter aos planos de Deus, a gente pode pensar que é errado planejar, né? É errado planejar sua vida financeira, é errado planejar o seu ano, fazer planos para a sua vida. Isso não é errado, desde que estes planos estejam debaixo da orientação de Deus. Então, decidir se você vai por esse ou por esse caminho, se você vai adquirir isso ou aquilo, não é errado. Não é errado pensar assim que hoje eu tenho isso, daqui a alguns anos eu quero trocar por uma coisa melhor. Não é errado, desde que a gente coloque essas decisões debaixo da orientação de Deus. Desde que a gente se submeta a Deus, para que Ele nos ajude a decidir, né? Criar planos, fazer planos não é errado, desde que eles estejam debaixo da orientação de Deus. Também precisamos não nos frustrar quando as coisas da nossa vida tomam um rumo diferente, porque Deus está no controle de tudo isso. Se Deus está no controle, se Deus tem um plano, se assim como na história de Elias aqui a gente vê que as coisas estavam muito absurdas, né? Elias tinha chegado num ponto que talvez ele pensasse que não havia nenhuma esperança. O ponto onde a sua vida estava em risco. Você já se viu nesse ponto? Acredito que não. Onde a sua vida está em risco. Mas se você já se viu nesse ponto, você sabe o que é. Quando você pode perder a sua vida. Parece que tudo acabou. Não existe mais esperança. Não existe mais o que ser feito. Se é a minha vida que está em risco aqui nesse momento, não há nada que eu possa fazer. É isso que nós pensamos. É isso que Elias pensou. Se eu vou morrer, se Jezabel quer me matar, o que eu vou fazer? Eu vou fugir a vida inteira? O que eu vou fazer? É uma rainha, um rei, entende? Chefes de todo um reino, buscando apenas um homem. Você acha que ele ia ganhar essa batalha? Na sua expectativa, na sua experiência humana, ele ia saber que não. Mas para Deus, as coisas são diferentes. Para Deus, os planos são diferentes. Para Deus, as coisas mudam. Porque para Ele tudo é possível. E aí Deus vai lá e diz para Elias, Elias, não é isso não, cara. Não é esse lado. O rumo é outro.
O plano que eu tenho para você é outro. O propósito que eu tenho para você é outro. Com isso eu quero dizer que na sua vida não importa como as coisas dão errado, não importa o tamanho da tempestade que você está vivendo, não importa o tamanho da tribulação que você tem experimentado, que nós podemos experimentar na nossa vida. Não importa. Deus pode nos tirar do laço. Deus pode nos tirar da dificuldade. E Ele tem um plano sempre para nós. Mesmo que a nossa vida esteja em risco, mesmo que nós possamos perder tudo que temos, mesmo que nossa família esteja em risco, esteja correndo perigo, Deus tem um plano. Deus está no controle. E nós precisamos confiar em Deus. Nós temos que também, para entender o plano de Deus, precisamos estar em sintonia com a sua vontade. Nós precisamos estar andando nos passos de Deus, certo? Precisamos colocar os nossos pés nas pegadas que Ele deixa. Porque andar com Deus envolve nisso. Andar com Deus envolve expectativa, reajustar a nossa expectativa, a expectativa de Deus. E andar com Deus também envolve entendimento do plano de Deus. Amém? Queria convidar a equipe de louvor aqui à frente. Nós vamos cantar o hino, o cântico Descansarei. Enquanto você canta, eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Esse cântico, no seu refrão, ele diz assim: se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Fique de pé nesse momento. Eu queria que você, enquanto canta isso aqui, pensasse nas tribulações da sua vida. Pensasse naquilo que tem afligido o seu coração. Pensar naquilo que tem sido uma grande tempestade na sua vida. E eu queria que você buscasse entender o plano de Deus com tudo isso. Porque a certeza que temos é que podemos descansar, pois sabemos que Ele é Deus. Amém? Vamos